nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre operadores e estruturas de decisão. Antes disso, né, a gente até só preciso relembrar que nas últimas aulas a gente explicou como que funciona ali os algoritmos. Vimos um pouco sobre Python, tá aí no canal nessa playlist de programação básica para Python. E hoje a gente vai dar continuidade com os materiais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para poder não perder os próximos vídeos. Vou tentar colocar uma cadência aí mais assertiva de publicação. Qualquer coisinha é só colocar nos comentários que eu procuro responder. Me siga em todas as redes e vamos lá. Operadores aritméticos, né? É importante a gente entender que em programação funcionam as mesmas regras que funcionam para matemática, né? Óbvio. Mas existem alguns operadores um pouco diferentes. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Apontador? Não, deixa eu pegar a canetinha que vai ser melhor. Aqui a gente tem a parte de potências, né, que são esses duplos asterísticos aqui. Então, 2 elevado à terceira potência é 8. A gente tem o operador de multiplicação. Esse operador de incremento e decremento, quando eu quiser incrementar minha variável de mais 1, eu posso colocar mais x. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso, principalmente no módulo de estruturas de repetição. Da mesma forma funciona o de decremento. Esse operador é o de multiplicação. Aqui eu falei multiplicação, né? Que são parênteses, né? Aqui é o operador de multiplicação. Esse é o de divisão. Então, 5 dividido por 3 vai dar um número com ponto flutuante. Essas duas barras aqui são operadores de divisão, mas só retorna a parte inteira. Então, vocês percebam que quando eu uso uma barra só, 5 dividido por 3 é 1,66. Quando eu coloco duas barras, vai ficar o resultado sendo só 1, porque a prioridade esse operador, né, ele só retorna a parte inteira da divisão, descartando a parte que vem depois do ponto. Esse daqui é o resto da divisão. Quando eu fizer um módulo sobre redes, né, que a gente for usar aí muito essa parte de dividir decimal para binário, a gente vai usar muito essa questão aqui de ver o resto da divisão para converter números em representação decimal para números em representação binária, mas não é apenas essa a aplicabilidade desse operador, só estou aqui contextualizando um exemplo. O de soma e o de subtração. Aí existem as prioridades entre eles, né? Se eu coloco primeiro para resolver uma soma ou um parêntese e tudo mais, a gente percebe aqui que o parêntese é prioridade 1. Então, tudo que tiver dentro do parêntese vai ser resolvido primeiro do que o que está fora, né? Então, tem essas regrinhas aí de prioridade. Seguindo aqui, só um resumo do que a gente já falou. Operadores com a mesma prioridade são analisados da esquerda para a direita. Divisão de inteiros, que o resultado é somente a parte inteira da divisão, e a divisão com uma barra só é o resultado fracionado, né, o que vem ali com ponto. Aí aqui é só um exemplo, né, dessas questões de prioridade. Eu não vou me estender muito nesses exemplos, mas para quem quiser dar um print e depois entender, né, a gente tem essa equação, vamos dizer assim, para ser resolvida. E seguindo essas ordens de prioridade dos operadores que nós vimos, né, aqui a gente chega nesse resultado menos 37,6, porque existe essa ordem de prioridade. Primeiro vai resolver o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses vai resolver primeiro esse operador que tem uma prioridade sobre esse outro e assim por diante, né? Por que eu estou resolvendo primeiro esse conjunto aqui e não esse ou qualquer outro, né? Então, tem essas regrinhas de prioridade que é bom a gente se atentar, ter lá a nossa colinha sempre escrita, porque pode gerar aí possíveis erros de cálculo nos nossos algoritmos. Conversões de tipo, né? A gente já viu no último módulo que a gente pode converter alguns tipos, a gente pode forçar, né, que a resposta seja em tipo inteiro ou ponto flutuante, mas em algumas situações a gente precisa converter os tipos. Então, por exemplo, para transformar um número real em um inteiro, basta eu colocar int, né, atribuir uma outra variável, onde eu vou colocar inteiro, né, int, e a variável que eu estou querendo converter aqui dentro. Então, eu poderia colocar aqui direto 5.1? Poderia, mas aí eu estou gravando em hard-coded no meu código o valor 5.1 e eu não quero isso. Então, aqui eu coloco a variável a e qualquer valor que eu colocar aqui, ele já vai
fazer essa conversão, porque ele só está aqui colocando uma referência para o valor, que pode ser qualquer um aqui. Se eu vier aqui colocar 10, 7, 8, ele vai fazer isso. E aí eu consigo ter essa maior flexibilidade, vamos dizer assim. Esse outro exemplo de transformar um inteiro em R$1, a gente tem aqui B igual a 5, float B, eu coloquei um número com ponto flutuante. Para a gente começar a aprender a programar condições, né, em Python, a gente precisa se atentar nesses operadores relacionais, onde o resultado sempre vai ser booleano, né, independente se for true ou false, a gente fazer associações de 0 e 1, enfim, o resultado, né, dessa operação sempre vai ser nesse contexto de verdadeiro ou falso. Então tem o operador de... eu acho que é maior, né? Eu sempre confundo esses, mas eu falo, aqui tem a boquinha do jacaré para pegar o Y. Então o Y é maior do que X, ou X é menor do que Y. Enfim, temos esses símbolos de igualdade, né? Então aqui, 5 é menor do que 3, false, né? Ou também, se eu quiser ler aquele contexto de boquinha de jacaré, né? O 3 é maior do que 5, falso, né? Então aqui tem o maior ou igual, menor ou igual. Tem o de igualdade, não é apenas um único símbolo de igualdade, né? Pra gente perguntar, vamos dizer assim, se um determinado número é igual ao outro, a gente precisa botar o igual igual. E esse aqui mais abaixo é o símbolo de diferente, né? Então aqui a gente tem um exemplo: 5 é diferente de 3, verdadeiro, true. Outros operadores aqui, outros não, né? Outros operadores, na verdade, mas esses são mais no quesito de operadores lógicos. A gente tem aqui o not, né? X, que é não X, X e Y, X ou Y. Aqui, só seguindo mais à frente, que tem um contexto de tabela verdade. Eu não vou aqui entrar muito em detalhe na construção da tabela verdade, mas basicamente aqui nós temos duas variáveis, A e B, que a gente está querendo fazer essas compilações entre operadores lógicos. Então, como nós temos dois em computação, né, a gente só tem aqui nesse caso verdadeiro ou falso, então temos duas opções, então eu tenho 2 elevado a 2. Então, nesse caso, eu vou ter 2 elevado a 2, que vai dar um total de 4. É só uma regrinha que eu aprendi para preencher essas tabelas de verdade, né? Então, aqui eu vou ter 4 linhas na tabela verdade, onde A vai começar sempre com true, true, false, false. Eu poderia colocar false, false, true, true, mas estou comentando que vai ter essa distinção entre 2 verdadeiros e 2 falsos, porque é 4 dividido por 2, que vai dar 2, então vai ter 2 a 2, essas combinações. E depois eu vou dividir de novo 2 por 2 e vou ter 1 como resultado, e esse 1 eu vou atribuir a B, então aqui vai ser verdadeiro, falso, falso. Se eu tivesse que montar a tabela verdade com 3 variáveis, essa ordem, né, de divisão, para eu entender exatamente a quantidade de verdadeiros e falsos que vão estar contidos nessas linhas, iria diferir. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 a 3, seria 8. Então, a minha tabela verdade teriam 8 linhas, onde 8 dividido por 2 seriam 4, eu teria 4 verdadeiros e 4 falsos e seguiria com essa mesma lógica que eu coloquei mais aqui acima. É só uma forma de preencher aqui as tabelas verdades e fazer combinações que de fato vão preencher todo o cenário que a gente quer preencher, né? Vão ser completas aí. E esse operador NOT A, que em lógica matemática a gente aprende como til A, né? Aqui no caso é NOT A, a gente vai considerar apenas o inverso de A. Então, nesse caso, o valor de NOT A para quando A for verdadeiro vai ser falso, para quando for verdadeiro vai ser falso, e assim, quando for falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. O A e B, esse operador lógico de AND, que também em lógica matemática a gente conhece como o símbolo de circunflexo, ele só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Então, nesse caso, A é verdadeiro, B é verdadeiro, o valor desse operador lógico A e B vai ser verdadeiro. Nesse outro exemplo, A é verdadeiro e B é falso. Para ser verdade, os dois precisam ser verdades. Então, nesse caso, vai ser falso e assim para os demais.
E esse operador lógico OR, que a gente em lógica matemática aprende como símbolo de V, né? Ele vai ser verdadeiro se um ou outro for verdadeiro. Então, nesse caso, eu vou olhar para A ou B, vão ser verdadeiros. A é verdadeiro e B é falso. Então, aqui vai ser verdadeiro, porque é um dos dois sendo verdadeiros, né? Então, aqui é verdadeiro. Nesse exemplo aqui, falso, falso, é falso, porque os dois são falsos. Então, tem aí uma prioridade também, né? Sempre inferior aos operadores relacionais, que é aquele de maior e igual. E também tem sempre o resultado booleano. Aí aqui só são algumas regras de atribuição. A variável do lado esquerdo, né? Valor ou expressão do lado direito, então a gente já viu isso na aula anterior. A variável sempre vai ser do lado esquerdo e o valor atribuído a ela vai vir do lado direito. Eu posso atribuir valor às variáveis ao mesmo tempo, posso colocar inicializar logo tudo com 0, porque é interessante sempre a gente conseguir inicializar as variáveis, né? Em alguns compiladores, interpretadores, isso já não é um problema, mas eu costumo sempre inicializar para evitar pegar lixo de memória, né? E aí em outros módulos eu posso explicar esses conceitos mais de sistemas operacionais. Aqui nesse exemplo, tanto x, y e z vão ter o valor 0. E aqui também eu posso atribuir valores diferentes para variáveis diferentes ao mesmo tempo, colocando a vírgula para ele entender que o x vai receber o valor de 1 e o y vai receber o valor de 2. Beleza? Vamos agora finalmente falar sobre as estruturas de decisão. Nós temos aqui, né, as decisões, que são quando o programa que está executando uma linha, né, sequencial de execução dos seus blocos de instruções, ele vai se deparar com um comando que vai ter duas alternativas. Se for verdadeiro, vai executar uma determinada linha de sequências de instruções, e se for falso, ele vai executar uma outra sequência de instruções. Então, eu preciso informar para o meu programa o que ele vai fazer em cada cenário, mesmo que seja para o programa, para que ele saiba exatamente o que fazer. Então, aqui eu tenho a estrutura, deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho o desenho. Então, aqui eu tenho o if, que vai executar algo somente quando uma condição for verdadeira. Então, meu programa está sendo lá executado. Deixa eu pegar aqui uma outra. Pronto. Então, o meu programa está aqui sendo executado. Meu programa está sendo executado, seguindo a ordem de execução lá, sequencial, uma abaixo da outra. Chegou em um comando if, ele só vai executar o que eu colocar aqui, né, nessa, como sequência desse conjunto, desse bloco de instruções, se for verdadeiro. Então, ele vai chegar aqui numa condição que vai verificar se for verdadeiro, ele segue um fluxo e executa, e se for falso, ele segue outro fluxo e executa. Então, ele só vai executar algo somente quando uma condição é verdadeira. O if-else, ele vai bifurcar a execução do código em função de uma condição, que seria esse desenho aqui mais feinho que eu botei aqui, né? E o if-elif, ele vai executar apenas o bloco em que a condição é verdadeira. Fazendo uma analogia com o pseudocódigo, a gente tem, né, se a condição for satisfeita, então eu executo esse conjunto de instruções, e aí vocês percebam como é fácil, depois que a gente tem o algoritmo, sair para qualquer linguagem de programação, porque basta eu entender como que aquela linguagem dita, né, para o programa esse contexto de condicional, que no caso de Python, da maioria das linguagens de programação, é através da palavra reservada if. Então, se a condição for satisfeita, eu vou executar XPTO instruções. Então, aqui eu tenho a decisão, né, do tipo if, que vai executar bloco de instruções somente se for verdadeira. E aí eu vou pegar aqui o meu Visual Studio, que a gente já mostrou, né, na aula anterior como que instala e tudo. Eu disse que a gente poderia usar tanto o Visual quanto o PyCharm. Aqui eu vou fazer um teste com... Vou fazer os testes aqui, né, de exercícios, de exemplos com o Visual Studio Code. E aqui eu vou fazer um programinha, vou até botar aqui como comentários, né, programa
para informar quando um número inteiro é par. E a gente viu que toda linha, toda instrução que estiver, né, com essa hashtag na frente, o Python, o interpretador Python, vai entender como um comentário e não vai executar nada. Nesse caso, para eu saber se um número inteiro é par, eu primeiro preciso ter a variável que vai receber esse número. Então, vou fazer aqui uma variável de nome número, recebendo, né, do usuário. E aí, quando eu quero receber alguma entrada do usuário, eu uso aquele comando que nós vimos nas últimas aulas que se chama input. Vocês percebem que até aqui já mudou, porque ele sabe que é uma palavra reservada, que está esperando uma entrada do usuário. E aí aqui eu vou colocar essa string, né, entre com um número. É um texto para o usuário entender. Meu teclado aqui. Pronto, agora sim. Entre com um número. Lembrando que neste exemplo de input, a gente sabe que como eu quero fazer operações, o input só vai me retornar palavras, né? Só vai me retornar variáveis do tipo de texto, string. Então, essa variável número vai estar recebendo um tipo textual, que é a saída, que esse comando input retorna quando um usuário informa ali a sua variável, né? O seu conteúdo textual. Então, nesse exemplo aqui, eu preciso forçar que essa entrada do usuário seja um número, então por isso que eu vou colocar ali aquela estratégia de converter o tipo para inteiro. E aí sim eu posso fazer a verificação se esse número é par. E aí eu vou usar aquele operador que nós vimos hoje, que é assim, essa porcentagem, se o resto da divisão por 2 for igual a 0. E aí lembrem-se que o símbolo de igualdade são dois iguais, né? Diferente do símbolo de atribuição, que é só um igual. E boto aqui os dois pontinhos para delimitar o conjunto, né, de instruções que vai ser executado caso essa condição que eu coloquei aqui na linha 3 for satisfeita. Nesse exemplo, o que eu vou fazer? Só vou imprimir sim, o número é par. Perdão mais uma vez, meu teclado. O número é par. Salvei esse programa, lembrando aqui que eu já estou dentro da pasta onde eu tenho esse arquivo .py. Vou chamar Python 3, que eu tô com Python 3 essa versão, então tem que chamar dessa forma. E chamo aqui o nome do meu programa testif.py. Digito Enter, apareceu ali a entrada do usuário, entre com um número. Vou colocar o número 4, que eu sei que é par. Quando eu digitar Enter, o número é par. Se eu executar esse programa novamente, colocar 9, ele nem faz nada, porque eu não coloquei nenhuma condição para caso essa condição anterior, né, não seja satisfeita, não seja verdade, o que ele vai fazer, como ele não sabe, ele encerra o programa. Aqui vocês percebam que a gente tá com uma instrução simples, né? Mas e se eu, ao invés de uma instrução simples, quisesse falar, se o usuário escolher somar, ele vai digitar os valores que vão ser utilizados nessa soma. Então, eu posso mudar aqui posso comentar tudo, na verdade. Para não confundir vocês, eu vou fazer de novo. Posso fazer aqui um programa que vai somar dois números, se o usuário desejar. E aí aqui sim, como o usuário vai ter que escolher entre deseja somar ou não somar, eu vou colocar aqui uma variável para receber a opção do usuário. Então aqui eu vou ter uma variável chamada op, onde eu vou receber uma entrada do usuário, então vou usar a palavra input, escrevi ele errado. E aí aqui eu vou colocar deseja somar? Sim ou não. Porque aí ele vai ter que escrever S ou N, se ele deseja somar ou não. Se ele desejar somar,
eu vou ter que verificar se a opção que o usuário inseriu é S ou N, né? Ele vai querer, então tem que ser igual a S. Por se tratar de um tipo textual, eu preciso colocar entre aspas duplas. E aí eu posso declarar uma variável aqui dentro desse escopo do if, pedindo para o usuário informar o primeiro número, que ele quer somar, então ele vai somar dois números. Então aqui um número x, eu coloco o input, digite o primeiro número. E aqui tem um ponto que a gente tem que se atentar. Eu quero fazer operações com número, então tem que garantir que esse número vai ser um inteiro, né? Aqui eu vou colocar inteiro para facilitar, mas é um tipo numérico. E y, a mesma coisa, digite um segundo número. Depois eu vou ter aqui uma variável resultado, cujo resultado vai ser a soma que eu quero fazer efetivamente, e vou imprimir o resultado. Nesse caso, eu poderia simplesmente imprimir a variável resultado, ou eu posso colocar aqui uma mensagem, né, anterior falando o resultado da soma ou algo assim do tipo. Salvei isso aqui, vamos botar para rodar. Deixa eu dar uma limpeza aqui. Botar para rodar. Aí apareceu ali, deseja somar, vou colocar S. Digito o número 8, 7 e apareceu a soma 15. Vocês viram que eu mudei ali rapidinho, botei o S maiúsculo. Se eu boto S minúsculo, ele não sabe identificar o que vai fazer, porque lá nos módulos anteriores a gente viu que cada caractere é tratado pelo Python, pelo computador, de uma forma diferente. Aqui a gente viu então que tem essa opção de colocar se, então, vai executar um conjunto de instruções e se, caso essa condição não for satisfeita, ele vai executar um outro conjunto de instruções. Então, esse tipo de decisão executa um outro bloco de instruções, caso, né, a condição for verdadeira ou falsa, vale as mesmas regras para o if, e qualquer combinação de instrução individual ou em bloco é aceita no corpo do if ou do else, aí pode ser aninhado e tudo mais. Aqui vamos ver só um exemplinho, né, com if e else, um programa para somar ou multiplicar dois números, que é uma variação do soma que a gente acabou de fazer. Aqui eu estou colocando deseja somar ou multiplicar, e o usuário vai ter que ainda informar o primeiro e o segundo número. Caso a opção seja essa, ele vai somar, e caso seja outro, ele vai multiplicar. Mas aqui a gente já pode ver até o problema, né? Que a multiplicação vai ser realizada mesmo se o usuário digitar qualquer coisa diferente do M de multiplicar. E é para isso que a gente tem o tipo de decisão elif. Porque se uma condição for satisfeita, ele executa o bloco, se não, ele executa a outra. Então, se a outra condição for satisfeita, ele executa um outro conjunto de instruções. A gente coloca isso com esse comando elif. Então, aqui tem só um resuminho, né? Que apenas o bloco no qual a condição é verdadeira é executado. E aí eu posso colocar quantos elifs eu quiser. E vamos ver o nosso exemplinho? Deixa eu pegar aqui o Visual Studio, se ele aparecer aqui pra gente. Cadê o meu Visual Studio certo? Esse aqui, vamos nós. Então, eu vou ter a mesma questão do deseja somar, e agora eu vou colocar, se deseja somar, vai digitar S, ou multiplicar, vai digitar M. Aí, nesse caso, vai ter também, apaguei, nem precisava apagar, né? Vai ter ali forçando o inteiro, input, digite o número, o primeiro número, com parênteses a mais ali, no Y,
digite o segundo número. Aí aqui agora vai vir, se a opção for igual a S, vou fazer a soma e vou imprimir o resultado da soma. Beleza? Agora, se não, então vou usar um elif. A opção for igual a M, porque aqui, agora eu tô fazendo o seguinte, se eu só colocasse else, a gente já sabe o problema. Então, aqui eu especifico falando, não, se for M, para poder eu fazer a tratativa correspondente ao M, aí eu vou colocar aqui o resultado da multiplicação. E agora sim, no final, poderia colocar aqui elif S, elif I, várias outras condições. E quando eu quero fazer uma mais geral, tipo caso contrário, eu coloco opção inválida. Então, pessoal, obrigado. Espero vocês no próximo módulo. Se inscreve no canal e me siga nas minhas redes. Até a próxima. Tchau, tchau.